questão de ordem, presidente, é com relação ao item 1, baseado no artigo 117, incisos 8 e 9, parágrafos 2º, 3º e 4º. O regimento interno, no artigo 117, ele traz um rol de requerimentos que devem ser deliberados no plenário e nas comissões. No inciso 18 e 19, eles tratam dos tipos de moções e requerimentos que podem ser feitos. É moção e requerimento de louvor e de pesar. E o parágrafo 2º, 3º e 4º, eles discorrem sobre os requisitos para se apresentar os limites desses dois requerimentos. A redação desse artigo, ele demonstra que as manifestações desse teor, elas se restringem ao louvor por acontecimento de relevância nacional e ao pesar pelo falecimento de autoridade, luto nacional. A inexistência de menção a moções de repúdio, ela não é acidental, presidente. Ela indica que o regimento, intencionalmente, ele entende que essas manifestações negativas, como repúdio, principalmente as que são referentes aí a acontecimentos que não têm relevância nacional, não devem estar na ordem do dia, não devem ser pautados nessa comissão, porque essa comissão não pode se apequenar, essa comissão não pode ficar presa em responder uma situação de um caso. Então, por que é que essa comissão quer aprovar uma moção de repúdio contra um professor de uma universidade? Então, portanto, presidente, a minha questão de ordem é para requerer o conhecimento da falta de base regimental para que esses requerimentos desse teor, não só pela natureza negativa do repúdio, quanto pela inexistência de um caráter nacional. Eu vou voltar a dizer qual é o artigo, porque, além de ser titular nessa comissão, as intervenções que eu faço aqui, elas são pautadas. Artigo 117, artigo 8 e 9, parágrafo 2º, 3º e 4º. Há, no rol das descrições, os tipos de moções que são aprovadas. Moção de pesar, moção de louvor e que tem abrangência nacional. Mas, por incrível que pareça, o ponto 1 da pauta da nossa comissão aqui é uma moção de repúdio contra um professor de uma universidade. É muito triste isso. De uma escola. Deputada, de acordo com a decisão na questão de ordem 36/2023, é preciso ressaltar aqui de início que o silêncio acerca do procedimento questionado não implica necessariamente a sua contrariedade ao regimento. As normas regimentais, em sua essência, visam a estruturação dos trabalhos legislativos e não estabelecem limitações absolutas a condições desses trabalhos, sobretudo quando não houver previsão específica. Ainda assim, é urgente ponderar sobre a autonomia política constitucional das comissões parlamentares, cujas competências possuem assento na própria Constituição Federal. Destarte ausentes restrições expressas, não há que se falar em irregularidade regimental. Além disso, a Câmara dos Deputados tem se pautado historicamente pela prática de dar publicidade aos requisitos de pesar ou louvor apresentados pelas senhoras deputadas e deputados, sem que haja necessidade de submetê-los ao plenário, conforme preveio os incisos 18 e 19 do artigo 117 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Tal prática, solidamente arraigada no cotidiano desta Casa, está em consonância com o princípio da eficiência, otimizando a dinâmica dos trabalhos parlamentares. Ou seja, isso aqui já foi uma questão de ordem elaborada anteriormente pela deputada Laura e, em resposta, o presidente em exercício foi o Marcos Pereira, que deu essa resposta e indeferiu a questão de ordem. O senhor não me respondeu, presidente. As moções, elas são ou de pesar ou de louvor. Não existe a previsão, presidente, para uma moção de repúdio num caso tão específico como esse. Na resposta que o senhor acabou de ler, presidente, você cita isso. Ou a moção é de pesar ou ela é de louvor. Não existe a previsão para uma moção de repúdio num caso específico que nem tem abrangência nacional.
Olha, é muito Pela ordem, triste. presidente. Deputada Dandara, assim como já foi aqui descrito anteriormente, já com a resposta do presidente em exercício na época, Marcos Pereira, esses demais artigos assim, eles não entram em um rol taxativo, ou seja, de fato há aqui o voto de pesar e o voto de regozijo ou louvor, mas não é taxativo, não diz que seriam somente esses aspectos, até mesmo porque a casa, em outras diversas comissões, inclusive eu já tenho uma aprovação aqui de uma moção de repúdio, não nessa comissão, mas em outra, que diz respeito à moção de repúdio. Já aconteceu diversos pautas de moção de repúdio, inclusive a pastores, por exemplo, aqui nesta casa. Então isso já foi colocado e por este motivo eu indefiro a questão de ordem de Vossa Excelência, de acordo com a resposta à questão 36 de 2023. Caso Vossa Excelência queira recorrer, recorra por escrito ao presidente da Câmara nos termos do artigo 57, no artigo 57.